Estamos gravando essa discussão sobre essa última parte do capítulo 6 inédito do Capital. Vamos ler esta seção 491, que ela sucede à seção 490, que é uma seção muito interessante, né? Essa seção 490 tem um capítulo que é muito interessante, esse capítulo. É um capítulo até que mereceria ser relido, né? Relido esse capítulo. Está na página 123 da edição da Boitempo, do capítulo 6 inédito, do Capital. Esse capítulo aqui está na página 124, na verdade, 123, 124, né? Mas que Marx, ele fala aqui sobre... Ele utiliza as expressões aqui, se a gente for ver as expressões, olha só, misteriosa, se contrapõe, se confronta como figura do próprio capital, quer dizer, ele utiliza várias vezes essa expressão se confronta, os confronta, né? Porque capital é aquilo que nos confronta. Esse é o conceito de capital, né? É aquilo que nos confronta, é aquilo que é nós mesmos e que nos confronta. Olha que relação curiosa, né? Esse é o sentido, o conceito de estranhamento, né? O que é o estranhamento? É aquilo que nos confronta. Mas isso que nos confronta é nós mesmos, porque é o poder social. É o poder social estranhado, não é individual, ele é social. Ele é o poder social estranhado. E Marx ele passa a utilizar nesse capítulo, nesse parágrafo, ele fala de forma capitalizada, né? Seu trabalho os confrontam de forma capitalizada. Esse capitalizada ele está em itálico. Quando Marx esse itálico, ele não pode ser desprezado, porque esse itálico é de Marx. Esse itálico não é do tradutor da edição da Boitempo. Esse capitalizado, ele é do autor, capitalizado. E ele fala em capitalizado novamente aqui no 491, logo no começo, quando ele diz que as condições de trabalho se elevam como potências sociais em relação ao trabalhador e dessa forma são capitalizadas. São capitalizadas. Olha só, ele começa o 491 falando do estranhamento. É impressionante. É aquilo que eu estava falando para vocês. As condições de trabalho. Então, quer dizer, não é só o trabalhador assalariado que ele é estranhado. As condições de trabalho, elas são potências sociais que estranham em relação ao trabalhador e dessa forma são capitalizadas. O que é capitalizadas? Capitalizadas é aquilo que se torna estranho, é aquilo que nos confronta, é aquilo que nos submete. Essa palavra confronto, ela pode ter vários significados, né? Quer dizer, isso aqui é capitalizado, né? Quando a gente diz vamos capitalizar, quer dizer, mal sabe que capitalizar significa é, um inimigo que confronta. É um inimigo que confronta, né? O sentido é esse, né? O capital é, portanto, produtivo, né? Porque aquilo que é capitalizado é aquilo que é produtivo, né? O capital é produtivo, né? É isso que o Marx está dizendo aqui, né? E vamos prosseguir a ler esse 491. Eu não sei se o Eziel está aí com o texto aí na linha, para ele fazer essa leitura aqui, para a gente comentar.
Sim, professor. Então vamos lá, o 491. Aí o Leon também depois pode comentar, Daqui, acabando do aqui. 491, a gente vai até que ponto aqui da leitura? Então, a gente vai ler esse parágrafo 491, né? Que Uhum. é o que começa com as condições de trabalho se elevam como potências sociais. Potências sociais está em itálico, gente, certo? O que está itálico a gente tem que levar a sério o que é que está itálico. Então, potências sociais, né? Potências sociais significa aquilo que nos confronta, né? É o poder social estranhado, né? Porque esse é o sentido do estranhamento. O estranhamento não é nada. De verdade, o estranhamento não é nada estranho, porque o estranhamento é aquilo que é que somos nós estranhados, né? Potências sociais em relação ao trabalhador e dessa forma são capitalizadas. O capital é, portanto, produtivo. O Eziel pode começar a ler a partir daqui. O capital é, portanto, produtivo. Vamos ler o 1 e o 2, por Ok. favor. As condições de trabalho elevam-se ante o operário como potências sociais e, nessa forma, são capitalizadas. O capital é, portanto, produtivo. Como coerção ao trabalho excedente, o trabalho é produtivo precisamente enquanto executante desse trabalho excedente, devido à diferença entre o valor da força de trabalho e sua valorização. Na condição de personificação e representante, forma objetiva das forças produtivas sociais do trabalho, ou das forças produtivas do trabalho social. De como obriga isso a lei da produção capitalista, a criação de mais-valia, etc., foi discutido anteriormente. Apresenta-se como coerção que os capitalistas exercem entre si e sobre os operários. Na realidade, portanto, como lei do capital contra ambos. A força natural social do trabalho não se desenvolve no processo de valorização enquanto tal, mas no processo real de trabalho. Em consequência, apresenta-se como propriedades inerentes ao capital enquanto coisa, como seu valor de uso. O trabalho produtivo, como produtor de valor, defronta-se sempre com o capital como trabalho dos operários isolados, sejam quais forem as combinações sociais nas quais se possam entrar os operários durante o processo de produção. Enquanto que, desse modo, o capital representa ante os operários a força produtiva social do trabalho, o trabalho produtivo representa sempre ante o capital unicamente o trabalho dos operários isolados. Pronto, aqui nós temos nessa leitura, né? Vocês vão comentar. Eu quero que prestem bem atenção a essa elaboração que o Max faz, porque o Max ele tem uma elaboração muito precisa nas categorias que ele utiliza, né? E nos itálicos, aqui ele coloca itálico em trabalhadores isolados, certo? Ele coloca itálico em processo de valorização, processo de trabalho real, né? Então, isso daí é isolados, trabalhadores isolados, porque, na verdade, ele está colocando aqui o estranhamento é uma relação entre trabalhadores isolados e as potências sociais. São estranhas a esses trabalhadores isolados, né? É isso que é importante que se diga, porque, na verdade, é essa nova concepção que Marx passa a ter do, do estranhamento.
que é diferente de 1844. Em 1844, Marx não tinha essa concepção que ele tem, né? Que ele passa a ter, certo? Que ele passa a ter, que é essa questão, né, importante, dos trabalhadores isolados e das potências sociais, das forças produtivas sociais do capital, porque foram apropriados pelo capital, né? Nos manuscritos de 1844, quando você fala em alienação, você está ali meramente trabalhadores isolados contra aquelas condições que estão sendo colocadas lá pela propriedade privada, né? Que, na verdade, isso mais adiante vai ser mais refinado no sentido, né, desse ponto, trabalhadores isolados. Agora, trabalhadores isolados, isso tem um sentido, né, de termos de que você possa estar pensando assim, por exemplo, como é que você combate o estranhamento? O estranhamento você combate na medida que esses trabalhadores isolados não são mais isolados. Eles passam a ter união, passam a ter unidade, você passa a lutar contra isso, você passa a expropriar os expropriadores, você passa a... Isso é que é o socialismo, né? Quer dizer, esse sentido, trabalhadores isolados, em outras traduções é trabalhadores singulares, né? Mas aqui é isolados. Esses isolados podem ter vários significados, hein? Eles podem ter vários significados. Eles podem ser isolados por quê? Isolados pela ideologia, isolados pela própria condição social, né? Quer dizer, pela própria dominação, né? A dominação isola, né? Então, isso daí é parte mesmo da própria reprodução dessa condição de estranhamento. Bom, eu deixo agora com vocês, né, para estar comentando essa passagem, né? Tá o Eziel, a Sheila já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Sheila. Você estava meio sumida, está doente, está melhor? Eu estava bem doente, professor. Eu fui internada, tive que ficar umas semanas aí de molho na cama, mas agora eu estou melhorando. Obrigada. Muito bem, seja bem-vinda. Aqui está entre nós, está aqui também a Aksana, está também acompanhando o nosso grupo, né? Essa comunidade de leituras de Marx, né? Leituras marxistas, mas o correto é leituras de Marx. É o laboratório de Marx. Aqui a gente está fazendo essa discussão sobre conceitos e fique à vontade para comentar, né? Eziel, Leon, Aksana, Sheila, fique à vontade aí. Então, professor, esse é um conceito, digamos, que o Marx não utiliza com muita frequência, né? Mas aqui, digamos, especificamente, ele utiliza bastante. É interessante pensar por que ele escolheu, né, utilizar bastante esse conceito aqui. Para mim, a ideia de forças produtivas, a força produtiva social do trabalho também remete muito aos elementos, né, materiais que assumem uma forma social, né, na sociedade capitalista, né, mas são elementos materiais também, por exemplo, os meios de produção, né, enfim, a maquinaria, as tecnologias, os recursos, né, naturais, a terra, e né, todos esses recursos, eles são meios de produção, e o trabalho passado acumulado, né, que pode assumir a forma, por exemplo, dinheiro, né, financiamento, enfim, a poupança, né, o trabalho passado acumulado enquanto o trabalho excedente, né. O capital também é uma forma específica
né, o modo de produção capitalista é uma forma específica de se produzir, né, capital excedente. Esse capital excedente, ele assume uma forma específica no sistema capitalista. E também me remete muito a uma forma desenvolvida, né, de forças produtivas sociais do trabalho, né, porque, por exemplo, talvez seja possível pensar força produtiva social do trabalho, porque, de modo geral, se a gente tem mesmo modo de produção anteriores, a gente tem formas sociais, né, das formas materiais, né, digamos, tem meio de produção, enfim, tem um sistema de relações de produção também, às vezes tem uma forma de dominação sobre o trabalho de comando, né, outras formas de expropriação do trabalho, né, mas no capitalismo essas formas elas são específicas, né, essas formas das forças produtivas sociais do trabalho, né, elas assumem relações de produção específicas, sobretudo associadas à forma valor, né, a forma mercadoria, né, que tem o conteúdo aí, valor de troca, né, valor de uso, valor de troca, constitui a forma valor. Mas eu fiquei pensando nisso, né, essa categoria como uma categoria que ganha um desenvolvimento qualitativo, né, no sistema de capital, sobretudo associando também, né, a categoria que o Marx discute bastante aqui no capítulo 6º inédito, que é a categoria da subsunção, né? Aqui, novamente, essa categoria parece ter, digamos, uma especificidade, né? As forças produtivas social do trabalho, elas têm, no modo de produção capitalista, elas têm a especificidade de terem o caráter da subsunção, né? Trabalho subsumido, essas forças produtivas elas pressupõem, por exemplo, a separação entre produtor e os meios de produção, né? Pressupõe aí a relação de trabalho assalariado, e essa força coercitiva estranha, né? Ou seja, o produtor comandado pelo produto, né? Que ao mesmo tempo que esse trabalho excedente, ele, sob a forma capital, ele comanda, né? Trabalho vivo, é o trabalho vivo que cria, né? Esse produto, né? Que o comanda na relação social, né? Capitalista, propriamente. Isso daí você tem já uma... Quer dizer, esse texto ele foi escrito aí há mais de 150 anos. Isso é importante que se diga, porque nesse tempo, um século e meio, né, você só teve o reforçamento dessa capitalização, vamos dizer assim. Quer dizer, o mundo foi estruturado de acordo com essa coerção ao mais trabalho, né? Com essa figura coisificada das forças produtivas sociais do trabalho. Interessante a expressão coisificada. Isso é importante que se diga, porque aquilo que eu falei, no Marx as palavras elas são preciosas, não é qualquer coisa. Ele falou figuras coisificadas, quer dizer, são coisas, né? São coisas e não são objetos. Se não são objetos, o sujeito não se reflete, certo? Ele se impõe ao sujeito, né? Figuras coisificadas das forças produtivas sociais do trabalho ou das forças produtivas do trabalho social. Forças produtivas do trabalho social, que na verdade são forças produtivas sociais do trabalho que pertencem ao capital, né? O capital ele é dono porque
ele é que se impõe, ele se impõe tanto sobre os trabalhadores, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Aparece como uma coerção que os capitalistas impõem uns aos outros e aos trabalhadores, portanto, de fato, como uma lei do capital contra ambos. Quer dizer, uma lei do capital contra ambos significa que o capitalista também ele é uma persona do capital, assim como o trabalhador assalariado. São personificações da coisa. Esse é o sentido do próprio metabolismo do sistema, né? A força social natural do trabalho não se desenvolve no processo de valorização como tal, mas no processo de trabalho real. Apresenta-se, portanto, como propriedades inerentes ao capital, como coisa, como seu valor de uso. Quer dizer, quando você tem o capital como coisa, ele passa a ser inerente ao valor de uso daquela coisa, né? Como se fosse algo que fosse dele. E, na verdade, é dele. O sistema, pelo que o Marx está dizendo, a concepção de Marx é que o sistema é do capital. Então, os objetos, né? Os valores de uso, eles passam a ser inerentes ao capital, né? O trabalho produtivo sempre se opõe ao capital como trabalho dos trabalhadores isolados. Quaisquer que sejam as combinações sociais em que esses trabalhadores possam entrar no processo de produção, né? Quer dizer, a questão do trabalho produtivo é uma questão que a gente tem discutido aqui, né? E que o Marx ele está falando do trabalho produtivo porque é o trabalho produz mais valor, né? Quer dizer, que é aquilo que realmente interessa ao sistema, porque o trabalho improdutivo, ele é fardo. Ele é fardo. Inclusive, tem alguns autores que dizem que um dos elementos da crise do sistema é devido a esse fardo crescente do trabalho improdutivo, né? Porque o trabalho produtivo é o trabalho que cria mais valor. E esse trabalho é o trabalho que está sendo reduzido em termos relativos por conta da composição orgânica do capital, tal, né, devido ao desenvolvimento. Isso daí é a contradição do sistema, né? É a contradição do sistema que não cabe a gente estar discutindo aqui, mas que é importante que se diga, porque trabalhador produtivo é o foco do capital. O capital ele está tratando do trabalho produtivo. Isso eu já discuti com a Eziel várias vezes, né? É o trabalho produtivo, é o trabalho que produz mais valor. Isso é que interessa para o capital. Isso é que interessa para a acumulação de mais valor, né? Isso não quer dizer que o trabalho improdutivo não tenha a sua função. Tem, não seja importante, tem, certo? Mas, de um certo modo, né? Tanto o trabalho improdutivo interior como exterior à produção, né? Tem crescido, né? Eles têm eles, por outro lado, eles são um fado, porque é, a renda deles é a renda do trabalho produtivo, né? Se nós formos pensar, por exemplo, os funcionários públicos, o salário deles são pagos pelo trabalho produtivo, né? Assim como também os trabalhadores improdutivos, temos a produção do comércio, dos bancos, do comércio, o salário deles também são pelo trabalho produtivo. Então, o trabalho produtivo, ele paga todos os outros
os outros, os outros trabalhadores, inclusive aqueles que são beneficiários do Estado, né? Você imagina aí o Bolsa Família, BPC, esse pessoal todo aí também são pagos pelo trabalho produtivo. Eu fico até pensando num país como o Brasil, né? Que é um país da desindustrialização, que você tem, né? Mas isso é outra questão, hein? Como é que fica isso daí? Porque na verdade, é, é por isso que o capitalismo patina, né? É por isso que o capitalismo ele tem que recorrer ao financismo, né? Por que que o capitalismo recorre ao financismo? Porque ele não está mais conseguindo só o trabalho produtivo, só a criação de mais valor, né? Mas fica aqui a hipótese, né? Isso é uma hipótese. Eu não sei se alguém quer complementar, mas é uma hipótese, é uma explicação para a crise, né? Que não é original, né? Tem vários autores marxistas, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, tal, que eles também eles compartilham com a mesma leitura, é a explicação clássica, né, da crise capitalista, né, para explicar inclusive a financiarização, né, para vocês verem que falta faz o trabalho produtivo. O trabalho produtivo é aquele que produz a riqueza capitalista, né? A gente pode até pensar esse capitalismo senil, senilizado, é um capitalismo carente, né? Carente de trabalho produtivo. Mas é por que ele é carente de trabalho produtivo? Essa é a questão, tá? A gente tem que entender o desenvolvimento tecnológico, tem que entender a concorrência, tem que entender que na verdade, a contradição, a contradição, a contradição interna do capital, e a contradição entre capital e trabalho assalariado, né? E o capital ele age para tirar trabalho assalariado da produção, né? E isso aqui é interessante, é como é que ele vai tirar trabalho assalariado se ele depende do trabalho assalariado para produzir mais valor. Mas é isso que é a contradição não é alguém ser contra você, a contradição é você ser contra você. Essa palavra contradição às vezes não se entende, né? Contraditório a contradição não é a contradição de um outro ser contra você, é você ser contra você, né? Isso é a contradição. E o capital, ele é a contradição viva, Professor, porque na medida que ele depende do mais valor, ele expulsa o trabalho produtivo, foi não? é justamente um processo interno, né? Exato. O senhor comentou, né, sobre essa relação entre trabalho produtivo, a crise do sistema e a financiarização, né? Eu acho que são processos aí intimamente relacionados, de fato, né? E uma outra questão que está muito também, digamos assim, no discurso das análises críticas, né? Ou das análises até regulacionistas, né? É a questão do neoliberalismo, né? Ou seja, a concepção de um Estado mínimo, né? Que na prática ele acaba não sendo mínimo
em termos de tamanho do Estado, né? Porque o Estado, isso são dados, a gente vê que o tamanho do Estado na participação da economia capitalista, ele tem historicamente se ampliado, né? O que de fato tem se reduzido digamos, o direcionamento do fundo público, né? Do gerenciamento do Estado, né? Então, na lógica neoliberal, o Estado se amplia, mas o direcionamento do fundo público, ele é menos para o social, né? A tributação, esse antivalor, ele é menos para o social, menos para o investimento com direitos, por exemplo, do trabalho, previdência, saúde, né? E mais para uma lógica também que é fundamental, digamos assim, para o mecanismo dessa manutenção da crise persistente do capitalismo, né? Para que ele, mesmo em crise, ele continue se reproduzindo, né? Nessa lógica de crise, da falta de, digamos assim, da falta de trabalho produtivo que o próprio capital coloca como uma condição do seu desenvolvimento, né? A redução relativa da participação de assalariados produtivos, né? Coloca a necessidade do capital se reproduzir, né, com de direcionar esse aumento do excedente econômico, né, o aumento da produtividade faz progressivamente crescer esse excedente econômico, esse excesso de valor, né, que crise capitalista também se expressa como excesso de valor, né, é um excesso de mais-valia, né, que precisa encontrar meios para continuar se reproduzindo, né? E a produção, a lógica tradicional, a indústria tradicional, né? Ela é cada vez menos insuficiente, né? Para essa massa de excedente econômico, de mais valor acumulado que se expande, né? E a financiarização, ela, digamos assim, ela é essa possibilidade de um deslocamento, né? Dessa contradição. O capital ele passa a ser direcionado para, digamos assim, para papéis que representam direitos sobre uma produção futura, né? Mas uma produção que cada vez mais um direito de uma produção futura que cada vez mais não encontra uma realização de uma produção e que parasita, né? É uma riqueza que parasita. Então, a sociedade contemporânea é cheia de formas de riqueza parasitárias, né, nessa lógica da financiarização que está intimamente relacionado a essa redução do trabalho produtivo, né, essa redução relativa do trabalho produtivo, que é muito importante na compreensão da dinâmica do sistema. E a dívida pública, por exemplo, né, o direcionamento do fundo público na política neoliberal, né, você tem esse esforço digamos, da política econômica. Na minha concepção, o neoliberalismo ela é, sobretudo, uma política econômica necessária à reprodução do capital com esse aprofundamento, né, dessa crise estrutural da valorização, né, que pressupõe essa redução relativa do trabalho que cria valor, né, do trabalho produtivo. Então, assim, complementando, né, essa fala do senhor, que é muito importante a gente trazer essas categorias, né, para compreender a realidade atual do capitalismo, né, isso é essencial na configuração do sistema atual, né, a financiarização, a política neoliberal, né, são traços, digamos assim, que trazem precisão para a natureza do capitalismo no século XXI, né, e que estão justamente associados a essa categoria do trabalho produtivo, né? Que é realmente fundamental para compreender as dinâmicas do sistema. Exato. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Posso falar uma coisinha? Pois não. Agora fala mais próximo, Leon, está distante o microfone. E agora? Tá bom, melhorou. Melhorou? Tá meio complicado aqui, não? Bom,
Dentro dessa linha que o Zé acabou de expor, que o professor colocou, não corremos o risco de ver a financiarização como uma alternativa para o capital, ao invés de ver como resultado do processo. Ou seja, a financiarização não é um meio de suprir a conectividade. Pode ser que seja a cabeça do capitalismo isolado. Mas dentro do sistema, da totalidade do sistema, como o Marx diz aqui, é a própria lógica do capital se efetivando. Entendeu aí? Essa é uma questão, mas eu queria. Bom, eu vou responder, mas eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de colocar mais alguma ideia. Bom, olha só, Professor, eu me. professor, Pois tem não, rapidinho. pois não. É só uma colocação. Assim, a gente que é aqui da parte do direito, né? Quando a gente olha assim, para a gente vendo o trabalho e o neoliberalismo, né? O que isso representa em termos de regulação? Quando fala em estado mínimo, né? Complementando bem assim o que o Eziel falando bem ligeiramente. É a intervenção mínima do Estado no que as partes decidem. Então, por exemplo, é a morte do direito social e a ampla autonomia das partes para negociar. Então, por exemplo, quando você vê a luz, o seu contrato de luz é um contrato existencial. Então, o Estado intervém porque ninguém pode ficar sem luz. Até então, graças a Deus, existe uma regulação e o contrato de luz, de plano de saúde, são contratos que têm uma intervenção maior. Quando a gente tinha a ideia de contratos de trabalho, a gente tinha uma ideia de contratos existenciais. Hoje, com o neoliberalismo, o contrato de trabalho ele deixou de ser existencial e a autonomia das partes, privada das partes, né, a vontade, que é um dos elementos do contrato, ela passa a ter muito mais valor e o Estado intervenção mínima. Então, por isso que a gente vê toda essa ideia de plataformização, empreendedorismo e a intervenção mínima do Estado no que as partes decidem. Então, tem muito a ver com tudo que o Eziel falou, mas dentro da ideia de contratos, né? Então, a parte jurídica foi totalmente, assim, alargada por conta disso. Então, hoje o contrato de trabalho ele não é mais existencial, ele é um contrato de empresarial, ele perdeu totalmente essa natureza por conta desse neoliberalismo. Então, só colocar assim, porque muita coisa se explica também, que a gente vê, né, que foi liberada, que foi desregulamentada ou flexibilizada aí ao longo desses 20 anos, foi por conta dessa ideia, né, dessa perda dessa característica, por conta disso. Gente, é o seguinte, eu queria trabalhar com vocês com a ideia de coerção, que está num texto aqui, o texto que nós lemos, né? O texto que nós lemos, ele diz como coerção ao mais trabalho. Ele também diz, aparece como uma coerção que os capitalistas impõem uns aos outros e aos trabalhadores, portanto, de fato, como uma lei do capital contra ambos. Quer dizer, a coerção é uma lei do capital. O que é a coerção? Eu diria que isso que nós chamamos de neoliberalismo, ele é o regime supremo da coerção. O que é uma coerção? Uma coerção é aquilo que se impõe, que se opõe, que se contrapõe.
Vocês estão verificando que eu estou utilizando aí 3 termos que têm a ver, certo? Que ele tem a ver, que diz respeito a uma força social natural do capital. O Marx utilizou social natural do capital. Como é que uma coisa pode ser social e natural ao mesmo tempo? Não sei se vocês perceberam, ele utilizou isso. Ele utilizou. Isso diz respeito à reificação, né? Quer dizer, então o capitalismo e o neoliberalismo é a forma suprema da reificação. O que é a reificação? É você estar lidando com forças que são sociais e naturais. Vamos dizer, utilizar palavras, são naturalizadas, né? Então, a coerção, ela é naturalizada. Ela é naturalizada. Ela é naturalizada no contrato de trabalho, ela é naturalizada no salário, ela é naturalizada em tudo, tudo que vocês imaginam. Todas as relações que vocês têm no sistema, né, elas são naturalizadas. Elas são naturalizadas contra trabalhadores e capitalistas, porque os capitalistas também sofrem dessa reificação, né? Eles também são parte disso daí. Então, é o seguinte, nós podemos dizer que no caso das finanças, você tem uma forma naturalizada do dinheiro fazer mais dinheiro, né? É uma coisa natural, é quase como assim, o dinheiro nasce em árvore. Bom, você tem que ter dinheiro, né? Para fazer nascer em árvore. Você bota assim num desses fundos aí de CDB, FDI, FTO, Tesouro Direto, poupança, você bota aí esses fundos de investimento, né? Então, isso, de fato, é uma potência social. Isso, de fato, é naturalizado, isso está na subjetividade, isso aí não é invenção, Professor, né? Pois não. mas eu tenho a impressão que todos esses traços que o senhor colocou, que são, acho que, bem importantes, né? O senhor articulou muito bem, eles continuam presentes mesmo quando não se utiliza, não se fala de neoliberalismo, né? Se a gente tirar, antes de se discutir neoliberalismo, eu acredito, não sei, no meu entendimento, esses elementos, né, que o senhor colocou, eles parecem ser da natureza do próprio capital, né? Porque, assim, tem... Não, mas é da natureza do próprio capital. Eu estou tentando exatamente mostrar que neoliberalismo e capitalismo, gente, é a mesma coisa. Não vamos separar as duas coisas, não. É, exatamente. Essa é uma crítica, porque às vezes as pessoas falam o neoliberalismo malvadão, né? E o capitalismo, o capital tá tudo bem. Não, o neoliberalismo é a expressão das necessidades do capital, né? A expressão Exato. das políticas econômicas necessárias à reprodução do capital no momento, no atual estágio do seu desenvolvimento, né? Exatamente. Eu acho que esse é a nossa luta ideológica. E a gente pega o Marx e a gente começa a ler, a entender, porque o Marx tratou da estrutura do sistema, e a gente começa a ver que ela está vivinha nessa estrutura que hoje nós chamamos de neoliberalismo.
que neoliberalismo não é nada mais nada menos do que a capitalização extrema. Vamos utilizar o termo aqui, capitalização. Capitalização nesse sentido que o Marx utilizou aqui, né? Quando ele fala de capitalização, quer dizer o poder do capital, a coerção, certo? Nunca foi tão coerção quanto antes. Ele está falando do mercado, né? Ele está falando do mercado. A gente poderia estar falando aqui do Estado. É a coerção, né? É a coerção sem floreios, né? Porque o estado de bem-estar social que existiu, né? A política econômica ali, keynesiana, distributiva, ela trouxe floreios para o capitalismo, né? Mas isso foi uma coisa que sustentou durante o quê? 30 anos ali de história do capitalismo, né? E influenciado por uma arquitetura histórica, né? A União Soviética fazendo frente, né? Ao imperialismo, né? Então, foi uma conjectura, né? Específica, né? Exato. Foi uma, vamos dizer, foi uma conjuntura singular e nós temos que estar entendendo para poder entender, inclusive, aquilo que é parte do universal, entendeu? Quer dizer, é claro que a gente tem que entender, aí isso é que é interessante, porque aquilo serviu para alguma coisa. Aquilo serviu para que a gente possa entender a natureza do Estado, né? Eu acho que a teoria do Estado, ela é uma teoria muito interessante, que não se confunde com a teoria do capital, embora seja parte, porque, segundo Mesaros, né, o capital ele é constituído de três pés. Ele é constituído do mercado, do Estado e de si próprio, né, do capital. Então, quer dizer, o Estado também é parte do capital. Só que a gente tem que entender a natureza do Estado, tem que entender como é que ele funciona naquelas condições, né? Porque quando a gente está falando em coerção agora, a gente leu aqui nesse parágrafo onde se fala coerção, né? Uma coerção, quer dizer, a gente tem que levar a sério esse conceito. Falou em coisificação, falou em reificação. A gente tem que entender que o Estado ele é uma forma é, reificada do capital. Aí vem o conceito de inversão, que é outro conceito importante que está no Marx, o conceito de inversão, porque a inversão é que explica, por exemplo, o Estado. Inversão é aquilo que, bom, o próprio nome já diz, né? Aquilo que poderia ser você é outra coisa, né? É outra coisa que pode ou não se opor a você, mas que não é você, né? No caso, se a gente for pensar no Estado, o Estado ele é a inversão não apenas do trabalhador isolado, mas do trabalhador coletivo. Ele chega a ser uma representação, uma personificação desse trabalhador, desse trabalhador coletivo. Mas é uma reificação, porque o ideal do marxismo é o autogoverno dos produtores associados. É é a comuna. É a comuna. No comunismo, você não vai ter Estado, né? Você vai ter uma outra forma de você estar lidando com o governo dos homens, né?
Você vai ter política, mas vai ser outra coisa, né? Isso aí é uma coisa inimaginável, porque a gente não consegue imaginar aquilo que nunca teve. Mas a gente tem o princípio. E o que nós tivemos foram experiências, como você falou aí, a experiência do Estado keynesiano intervencionista, que era Estado, era o Estado do capital. Naquela época, naquela conjuntura específica, para lidar com aquelas contradições específicas que havia, assim como você tinha também as experiências socialistas, a União Soviética, que ali era o Estado também. Mas era o Estado, mas ali não era o comunismo, ali não era o comuna, ali não era, vamos dizer, não era o ideal de Karl Marx, Friedrich Engels, embora a ideologia tente dizer que aquilo era comunismo, não era comunismo, certo? Eu tenho interpretação, eu digo que dali era socialismo, porque o socialismo ele é uma fase de transição, né? Ele é uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Você tem que ter a transição, né? Então, mas no socialismo, como transição, você tem as contradições. Você tem um Estado, você tem a ideologia, você tem o poder, você tem todos aqueles elementos que você tem nas outras sociedades, nas sociedades capitalistas, só que com outro conteúdo, né? Você tem a democracia, você tem a política, né? Mas é outro conteúdo. Ali você tem, inclusive, a luta de classes. Você tem luta de classe na China, né? Assim como você teve na União Soviética, né? E, inclusive, você tem elementos lá, camadas lá diferenciadas, né? Você tem a burocracia, você tem um partido, você tem outros elementos lá que entram nessa luta de classes. Mas o fato é que o Estado, ele é na época do Marx, não era tão forte, tão presente essa representação do Estado, né? O Estado não tinha a força social que ele passou a ter depois, né? No século XX. Né? O Marx ele viveu na época de um capitalismo ainda concorrencial. Não era um capitalismo monopolista, nem as empresas eram como eram hoje. Né? Você tem mudanças que são importantes aí só para dizer para vocês que ler o Capital é necessário, mas não é suficiente, né? Então, na época dos monopólios, do imperialismo, né? Quer dizer, na época do Estado, né? Que, na verdade, o século XX é o século do Estado. Né? O Estado é a forma do capital, é uma forma do capital. Isso a gente não pode esquecer. Tem gente que coloca como sendo, né? Estado e mercado, gente, é a face da mesma moeda. Se você for pensar em termos de lógica do capital, né? Você tem é claro que no Estado você vai ter formas específicas do estranhamento, né? Assim como no mercado que nós temos hoje, na sociedade mais capitalizada, que tudo é capitalizado, que você tem mercado em todo lugar,
né? Na saúde, na educação, todo lugar está capitalizado. A gente vive num mundo da capitalização, né? Então, o estranhamento ele ganha um estatuto muito mais forte. O estranhamento, a coisificação, a reificação, a personificação das coisas, inclusive essas relações aí de subsunção, né? O conceito de subsunção é um conceito que nós já discutimos aqui, né? E há controvérsias, né? Há controvérsias daqueles que acham que diz respeito só a um período histórico, a uma fase do sistema, outros que dizem que não, que dali é parte do movimento do sistema, né? Onde você encontra, né? Mas o fato é que é a subsunção real que manda na medida em que você tem o desenvolvimento tecnológico, você tem o sistema de maquinaria. Então, essa questão da coerção, está no nosso texto aqui, eu queria estar destacando ela aqui. Está destacando e está destacando esses outros termos que ele utiliza, né? Que o Marx utiliza, que tem sentidos muito profundos, que, que dá uma palestra, figura coisificada das forças produtivas sociais do trabalho, ou das forças produtivas do trabalho social, né? Quer dizer, e a coerção ao mais trabalho, né? A coerção ao mais trabalho é o seguinte, é o trabalho produtivo. E se você trabalha, não adianta, você está sob domínio da coerção. Não tem esse lero-lero aí do direito dizendo que não, é protegido, tem as leis, tem... Isso, o direito do trabalho é o direito do capital. Essas leis é meramente para ocultar essa coerção. É a forma como se oculta a coerção. E hoje, quando não tem mais o direito do trabalho, então essa coerção ela manda e desmanda. Aí aparecem as formas que as pessoas falam mais, porque desvia, né? Falam mais em assédio, fala mais em racialização, fala mais em... Quer dizer, quando esquece que é a coerção ao mais trabalho. É coerção ao mais trabalho. A lógica do sistema nosso é a lógica do mais trabalho. É mais trabalho que se quer. E é mais trabalho que é o trabalho produtivo. Né? É a lógica do trabalho produtivo. Aqui trabalho objetivado sempre funciona capitalizado em relação ao trabalhador. Certo? Força imanente ao capital. Força imanente ao capital. Ela é parte do capital. Então, é força imanente ao capital. Certo? Quanto de trabalho vivo, quanto a uma massa de valores de uso que ele produz. Quer dizer, produzir mais em menos tempo. Produzir mais o quê? Valores de uso. Valores de uso de quem? Para o capital. Então, quer dizer, isso daqui não é novidade. 150 anos depois, o Marx está falando o que hoje se tornou a regra. Isso que eu estou falando para vocês não é novidade nenhuma. O professor está repetindo o que eu já sei de cor salteado. Mas é importante ler, porque a gente diz, olha, esse cara, lá em 1867, ele falou isso, que no século XXI é o que nós vemos. É o que nós vemos. Né?
É o que nós vemos aqui. Inclusive, ele faz uma série de citações aqui, não? Olha só aqui, o capital é a potência demográfica, democrática, filantrópica, igualitária por excelência. O capital cultiva a terra, o capital emprega o trabalho, Adam Smith. Né? Isso aqui é só a gozação do Marx. Capital é apenas outro nome para civilização. Está vendo? Isso aqui em 1835. 1835, o capital era apenas outro nome para civilização. Sim. Digamos que sim, né? Naquela época, grande parte do mundo era feudal. Aí tem aqui outra. A classe capitalista, considerada como um todo, encontra-se em uma posição normal, na medida em que seu bem-estar segue a marcha do progresso social. O capitalista é o homem social por excelência. Ele representa a civilização. Sim. John Stuart Mill, 1844. Concordo com John Stuart Mill. A maior parte do mundo era feudal, a maior parte do mundo era dominada por monarquias absolutistas. E, na verdade, o capitalista tinha a força da modernização. Outra citação, David Ricardo: a acumulação de capital os meios de empregar trabalho devem, em todos os casos, depender das forças produtivas do trabalho. O David Ricardo já reconhecia as forças produtivas do trabalho. Eram elas que iam acumular capital. Aí tem outro comentador aqui, ó. Se as forças produtivas do trabalho significam a pequenez daquela parte alíquota de qualquer produto que vai para aqueles cujo trabalho manual o produziu, a sentença é quase idêntica. E aí vem mais frases, o Marx diz, frases ingênuas de Destutt de Tracy. Destutt de Tracy. Destutt de Tracy é o cara que inventou o nome, o conceito de ideologia, né? Vocês devem saber disso. O que é que o Destutt de Tracy diz aqui? Aqueles que vivem dos lucros, os capitalistas industriais, alimentam todos os outros e sozinhos aumentam a fortuna pública e criam todos os nossos meios de desfrute. Isso deve ser assim, visto que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, e visto que somente eles dão direção útil ao trabalho presente, fazendo útil do trabalho acumulado. Olha só, de estudo de Tracy, elementos de ideologia, Paris, 1821, deve ser isso aqui. Porque o trabalho é a fonte de toda a riqueza. O capital é o multiplicador de toda a riqueza. Nossas faculdades são as únicas riqueza original. Nosso trabalho produz todas as outras. E todo trabalho bem dirigido é produtivo. Nossas capacidades são a única riqueza originária. Portanto, a capacidade de trabalhar não é riqueza. O trabalho produz todas as outras riquezas, isto é, produz riqueza para todos os outros, exceto para si. E não é ele próprio riqueza, mas apenas seu produto. Todo trabalho bem dirigido é produtivo, ou seja, todo trabalho produtivo, todo trabalho que traz lucro ao capitalista é bem dirigido. Quer dizer, o Marx vai comentando essas passagens aqui, numa época onde a grande luta era entre capitalistas e arrendatários feudais, né?
é o proletariado, mas o proletariado ele vai entrar na luta aí já em 1848. E aí, para concluindo aqui, ó, a transposição das forças produtivas sociais do trabalho em propriedade materiais do capital está tão bem estabelecida na imaginação, isso é o Marx falando, que as vantagens da maquinaria, a aplicação da ciência, a invenção, etc., são representadas nesta forma estranhada, entfremdeten, como a forma necessária. E, portanto, tudo isso apresenta como propriedades do capital. Aí o Marx conclui. O que serve de base aqui é, primeiro, a forma como a questão se apresenta a partir da produção capitalista, ou seja, também na consciência dos envolvidos nesse modo de produção. Olha o Marx pensando na subjetividade aqui. Para quem disse que Marx nunca pensou em subjetividade, está aqui. A consciência dos envolvidos nesse modo de produção. O fato histórico de que esse desenvolvimento ocorre primeiro e em contraste com os modos de produção anteriores no modo de produção capitalista, de que o caráter oposto desse desenvolvimento parece, portanto, imanente a ele. Pronto, aqui o Marx está, num parágrafo, o Marx está explicando o que é estranhamento, o que é inversão, o que é a mistificação do capital. Né? Só para vocês verem aqui a genialidade daquilo que marca a essência desse sistema que hoje é global. Hoje tomou conta do mundo. Na época do Marx era meramente ali aquela manchinha na Europa Ocidental. Né? Hoje é um sistema global. E tem gente que despreza ainda esse autor, que não lê esse autor, que acha que é um autor pequeno, que acha que é um autor que pode ser colocado no meio entre os outros, quando é um autor que, mesmo nessas passagens aqui, ele abre horizontes para pensar essa questão como a forma estranhada, como a forma necessária, forma estranhada como forma necessária do capital. Veja só, gente, forma estranhada como forma necessária do capital. Forma estranhada, entfremdeten. Quer dizer, e ele está falando aqui a questão da ciência, da maquinaria, da invenção, etc. Quer dizer, tudo que diz respeito ao nosso mundo, que é o mundo da tecnologia, o capitalismo tecnológico, tudo é tecnologia hoje no mundo. Quer dizer, parece que ele estava falando para o século XXI, né? Então, nós fechamos aqui essa nossa leitura nesse parágrafo 491, né? Eu peço que vocês leiam com cuidado, né? Mais uma vez, reforça a ideia de que capítulo 6º, inédito, é um verdadeiro compêndio do Marx resgatando o metabolismo social do capital, né? Através dessas formas necessárias de controle do metabolismo social, que tem como resultado o estranhamento, mas são operadas pela coisificação, reificação, subsunção, fetichismo, todas essas categorias aí que nós vemos na crítica da economia política. Né? Isso é muito importante, quer dizer, esse é a parte que eu considero mais importante. Eu, particularmente, como sociólogo, eu estudaria esses elementos, certo? Enquanto os economistas ficam presos aí discutindo toda aquelas categorias da crise capitalista, cíclica, dos esquemas de reprodução,
da produção, da mais-valor, da divisão do mais-valor, né, de todos esses elementos. Eu não nego a importância disso, mas para nós o fundamental é fazer a crítica do capital. E fazer a crítica do capital é fazer a crítica do metabolismo social, do controle do metabolismo social pelo capital, através dessas formas que o Marx colocou aqui, né, que, de um certo modo, são formas compositivas, imanentes, né, e que diz respeito, né, diz respeito aqui à consciência, olha só a subjetividade, a consciência dos envolvidos, né, como diz respeito também ao fato histórico do que esse desenvolvimento ocorre primeiro e em contraste com os modos de produções anteriores. Marx estava muito preocupado com os modos de produções anteriores, porque ele estava tentando mostrar que o capitalismo, né, ele tinha uma força, tinha uma especificidade que se diferenciava dos modos de produções anteriores, né? Tanto feudalismo, antiguidade, asiático, todos os modos de produções anteriores não tinham essa morfologia, esse metabolismo social, né? O capital é uma categoria social. O capital é uma categoria ímpar, historicamente, em termos de dominação, de controle, de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento social, né? Isso não implicava necessariamente o fim do capitalismo. Ao discutir essas categorias, nós não estamos discutindo o fim do capitalismo. O fim do capitalismo requereria uma outra teoria, que não vem ao caso aqui, né? Nós pensamos uma teoria da praxis, mas uma teoria do estranhamento, né? A partir da crítica da economia política, se torna fundamental, até para pensar a própria teoria da praxis, né? Como é que você poderia fazer a praxis, né, num mundo coisificado, reificado, né? Como é que seria né, como o Lukács, né, em 1923 intitulou o livro dele, né, História e Consciência de Classe, né, que tinha como capítulo, um dos capítulos, a coisificação e a consciência do proletariado, que muitos traduzem como a reificação, mas o termo correto é coisificação. É isso aí, gente. Eu abro para vocês comentarem, levantarem questões. Já estamos nos finalmente. Há aqui uma ideia que me ficou quando o professor leu esta parte, que o homem, o capitalista é o homem, o capitalista é o homem social por excelência, representa a civilização. Eu penso sempre nesta frase, reportando, por exemplo, nos processos pós-escravatura, com a instituição do colonialismo enquanto prática e outra forma de força produtiva nos países, nos territórios ocupados, nomeadamente a África, que é aquilo onde eu me debruço bastante, porque muitas vezes as pessoas dizem que o Marx não era um autor suficientemente amplo para entender essas relações de trabalho, não é? E nós vemos ao longo de toda a dominação colonial como é que a força de trabalho ela foi transmutando e como é que houve esse processo de coisificação da força de trabalho.
E a minha questão era como é que nós poderíamos pensar, porque para mim há esta ideia da civilização, para mim é uma palavra bastante importante, porque para haver civilização tem que haver a bestificação do outro, que é transformá-lo num ser não sociável. E como é que podemos fazer essa relação entre este conceito, reportando para estes conceitos, estes mundos mais ditos do sul global, nomeadamente dos países que tiveram esta coisa que muita gente chama de capitalismo tardio, né? Como é que olhamos para essas sociedades e analisamos as diferentes fases que existiram sobre a força de trabalho. Muito interessante a questão, porque ela remete a esse tema do colonialismo, do imperialismo, dessas sociedades que elas se constituíram, né, a partir da expansão do mercado mundial, né, e, de um certo modo, você tem relações aí muito, muito específicas, relações de dominação, de exploração, né, que, por exemplo, na época do Marx, embora o Marx tenha, no livro 1, um capítulo dedicado a uma teoria da colonização, né? E ele sabia, isso é que é interessante, né? Ele sabia que a teoria da colonização era uma teoria importante para pensar, inclusive, a origem do proletariado moderno, né? Quer dizer, é muito interessante. Os últimos capítulos do livro 1 do Capital, Marx trata da acumulação primitiva, né, na Inglaterra, e trata de uma teoria da colonização para pensar, vamos dizer, uma acumulação primitiva de outra natureza que se dava nas colônias. Na época do Marx ainda não tinha desenvolvido, por exemplo, o imperialismo, né? Mas isso é algo a ser feito por outros autores, por outras reflexões, que partindo de Marx poderiam estar entendendo a especificidade dessas formações na África, na Ásia, né? Na própria América Latina, e foram formações oriundas de um capitalismo tardio, porque o capitalismo, tanto o capitalismo italiano, o capitalismo alemão, eram capitalismos tardios, né? E as colônias elas passaram a ser parte desse capitalismo, desse capitalismo mundial, né? Desse capitalismo mundial que veio a se constituir a partir do século XVI, né? Quer dizer, o capital ele nasce a partir do século XVI, e não existiria capital sem as colônias. Não existiria capital sem a escravidão moderna. Não existiria capital sem essas relações de reificação da força de trabalho que foi a escravidão moderna. Então, essas são questões a serem estudadas, a serem, vamos dizer, desenvolvidas na medida, isso é no século XX, né? No século XX, uma série de autores eles passam a pensar a partir desses polos, né? São menos desenvolvidos, mas eles só podem entender o menos desenvolvidos a partir do mais desenvolvido, né?
eles fazem a crítica, eles podem fazer a crítica do colonialismo a partir do imperialismo, a partir do poder que os países capitalistas centrais eles passaram a ter para buscar nessas regiões, nesses países, né, matéria-prima, né? Era força de trabalho no começo, né? Mas a partir de um certo momento se passou a ser matéria-prima, né? Hoje a matéria-prima é algo fundamental. Você tem um neocolonialismo no mundo. Você tem um neocolonialismo no mundo. Hoje o Brasil, por exemplo, é um país neocolonial, né? É um país que, embora tenha independência política, né? Mas as riquezas, todos estão nas mãos dos capitalistas, do capital imperialista, né? Quer dizer, não serve ao povo, né? Não é isso aí. A gente vê também em outros países onde isso é uma coisa curiosa. O desenvolvimento tecnológico ele vai exigir terras, minérios, novos minérios chamados terras raras, né? Que certos países têm. E isso vai ser um objeto de ambição dessas grandes corporações, dessas grandes empresas que compõem o que nós entendemos por capital. Isso é o capital. O capital são essas grandes corporações que manipulam os estados para cumprirem o desígnio delas de acumulação, né? Então, nesse ponto, Axana, eu acho que, eu não sei se eu consegui responder a tua questão, mas é muito interessante buscar elementos conceituais até para pensar especificamente como é que se dá, né? Como é que se dá a reificação, a coisificação, o estranhamento, né? A forma que isso assume nesses tipos de condições históricas, certo? Porque as categorias, a dialética, ela é sempre concreta. A dialética não é abstrata. Dialética que for abstrata não é dialética, pelo menos dialética materialista. A dialética materialista, ela é sempre com o pé no chão. Ela é sempre com aquilo que é a matéria. A matéria é aquilo que está em movimento, né? E a dialética, ela procura expressar esse movimento. E esse movimento, ele se dá na forma particular, específica, né? Isso que o Marx colocou foram elementos categoriais, né, que têm especificidades, né? Existem especificidades. O estranhamento, ele adquire uma especificidade. Como é que é o estranhamento, por exemplo, com essa nova capitalismo de plataforma? Como é que é o estranhamento, por exemplo, com a inteligência artificial? Será que é a mesma coisa do estranhamento da maquinaria na época do Marx? É claro que não é, né? Assim como se dá, por exemplo, com a questão da coerção, da inversão, da reificação, da coisificação, dessas categorias do metabolismo social do capital, né? É uma questão de esforço mental do pesquisador para buscar, através desses elementos, expressá-los, inclusive, na forma empírica, né? Nos estudos de caso, nas questões concretas da vida, né? Da vida, porque a dialética é a lógica da vida, né? A dialética materialista é a mesma coisa.
né? Se a gente ficar só nas discussões de categorias, né? A gente vai perder alguma especificidade, porque o novo está no concreto. O novo está no concreto. O novo não está no abstrato, né? Isso é que eu sempre digo e são as coisas que eu tenho pensado assim, né? E o máximo que a gente pode fazer são colocar elementos para reflexão, ela pensar o concreto, né? Pensar o concreto, como é que ele se dá essas formas. Eu achei muito interessante o Marx ter vinculado estranhamento com tecnologia. Eu achei muito interessante isso, porque a tecnologia, o capital fixo, é a forma mais desenvolvida da relação valor. É a forma mais desenvolvida da relação valor. E o século XX é o século da tecnologia, né? Tecnologia na guerra, tecnologia no consumo, tecnologia na vida social, né? O que é que não é tecnológico na nossa vida, né? Desde o smartphone, o computador, tudo isso que nós, né? Ao virtual, a virtualização, que é uma forma, né? Que é produto, resultado dessa tecnologia informacional. Então, quer dizer, a gente tem que começar também a criar, né? Quer dizer, nem tudo Marx falou, obviamente, né? Porque não tem autor que fale tudo, mas você tem autor que mostra os pontos principais, mostra os caminhos, mostra a leitura, né, que se faz isso daí. Essa questão do colonialismo, do imperialismo, ele é muito importante, principalmente na nossa época, certo? Na nossa época. Só para finalizar, a Sheila está com a mão levantada. Por favor, Sheila. Não, essa questão que a colega colocou, ela é muito importante, né? E eu acho que quando a gente consegue apreender, né, o método marxiano, a gente consegue fazer uma leitura crítica do momento histórico, da realidade concreta que a gente vive, óbvio que não com todas as determinações e tal, mas a gente consegue aprender, por exemplo, a movimentação política que acontece na nossa realidade, né? Por exemplo, quando você fala dessa relação do colonialismo, eu pensei imediatamente no discurso do Lula, né? No qual ele se coloca como um país independente, né? Como um país que pode escolher numa relação de extrema dependência, né? Econômica, com relação aos outros países que são potência, de colocar no discurso, né, não na prática, né, mas no discurso que é possível romper de uma forma não, vamos dizer assim, harmoniosa com os Estados Unidos, né. Então, quando a gente aprende o método, a gente aprende as mistificações, né, de como que a social-democracia, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela não consegue, a gente consegue entender como ela não consegue aprender o real, né? Ou como ela mistifica ou aprofunda essa mistificação do real, né? Tratando classe trabalhadora como povo, né? Chamando para si a possibilidade de que há a possibilidade de soberania nacional diante de um capitalismo mundializado, né, no qual você tem uma concentração e centralização de corporações em um nível alto, né, considerado historicamente bem alto, bem elevado, como se essas categorias não fossem mistificações do real, né, e como isso influencia a classe trabalhadora a determinadas
a determinadas direções, né? Ou, como diria Lukács, a determinadas posições teleológicas, né? Equivocadas, fazendo a classe trabalhadora orientando no sentido contra si, né? Mas era só isso, só para a gente entender a importância do método do Marx, para a gente entender a realidade que a gente vive e lutar, né? Essencialmente lutar contra essas mistificações do real. É isso, obrigada. Muito bem, inclusive nós concluímos a sessão intitulada Mistificação do Capital. Né? O Marx colocou, não é mistificações, ele colocou mistificação do capital, porque é de tudo isso que nós discutimos aqui, né? Eu queria, antes de mais nada, primeiro, né? Aí estou feliz que a Sheila está melhor, voltou ao nosso grupo aqui, comentando, que beleza, né? O Leon também está participando aqui, né? Participa às vezes não participa, mas está ali, né? Sempre firme, né? Eu tô com o teu pré-projeto, eu vou discutir, hein? Espera essa semana aí que eu vou marcar um dia. E também agradecer aqui a presença, mais uma vez, da Axana Silva, né? Que está aqui conosco, é uma satisfação, né? Indicada pela Nissan, e obrigado pelo interesse de estar aqui nessa comunidade, nesse grupo aqui que, né, que tem o Aziel, que tem quer dizer, cadê eu acho que já saiu, né? Mas a ideia é exatamente essa, a ideia nós já finalizamos, nós não finalizamos o capítulo 6 inédito não, mas nós praticamente finalizamos, porque nós estamos na última parte do capítulo 6 inédito, que se constitui meramente de duas páginas, né? A produção da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. Então, aqui Marx, ele continua já pensando aqui que a produção capitalista ela não é apenas produção de mais valor, mas é produção de capital, né? O termo capital aqui é muito forte. Não é à toa que ele intitulou o livro dele de O Capital, né? Porque ele está pensando na civilização, no mundo, né? Que estava nascendo naquele período ali que ele viveu ainda, ainda o capitalismo ainda estava na infância ali. Por incrível que pareça, né? Era um capitalismo que estava na infância, hoje já está senilizado. O capitalismo já é um velhinho, né, que está tentando aí se manter, né, e tentando bombar aí, rejuvenescer aí na Ásia, né, porque essa é a questão, né, que nós temos aí que, né, a grande questão que tem que se discutir é, na verdade, o que é aquilo, né, que nós temos na Ásia, porque o que tem no Ocidente a gente já sabe o que é que tem, né, é neoliberalismo. Né, Zé? Neoliberalismo, aí que você está no Canadá, você já sabe o que é, então não tem novidade, né? Agora Exatamente. imagine se você estivesse na China, aí você estaria perguntando o que é isso, né? Porque é outra coisa, mas é capital também. É capital também. A gente quer dizer, o poder do capital, ele tem essas nuances, porque hoje o mundo, o globo né? O mundo é do capital, né? Capitalizado, é constituído, e pela primeira vez na história nós temos uma espécie que se tornou global, né? Que é a espécie Homo sapiens sapiens, né? Isso é uma questão que a gente não pode esquecer, que a nossa espécie triunfou, né?
E triunfou, inclusive, no sentido também de que ela pode se extinguir por ela mesma, né? A única espécie capaz de se extinguir por ela mesma é a espécie humana. Mas é isso. Então, na próxima semana, bom, daqui a 15 dias, né?